Olá, um bom dia para você. O presidente Jair Bolsonaro vai entregar hoje, em cerimônia marcada para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, ao presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, um pacote de propostas de emenda à Constituição para a área econômica. A repórter Isabela Dutra está em frente à presidência do Senado, que vai ser o local desse encontro, e tem os detalhes. Bom dia, Isabela. O que de fato está nesse pacote de medidas econômicas? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Essas medidas que o presidente Jair Bolsonaro vem entregar hoje aqui no Congresso fazem parte de um pacote de 6 propostas que devem ser enviadas aqui ao Congresso durante essa semana. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui às 11 horas, aqui na presidência do Senado, como você falou, acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele vem trazer as 3 primeiras propostas desse pacote, que são as propostas que começam a tramitar aqui pelo Senado. São propostas que dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação da União com estados e municípios. Entre essas propostas está a chamada PEC Mais Brasil, que altera a regra de ouro. Regra de ouro é o limite do endividamento da União, e se essa regra de ouro não for cumprida, inclusive o próprio presidente da República pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. A outra PEC que ele vem trazer é chamada PEC da emergência. Por que é PEC da emergência? Porque ela é a que deve ser aprovada mais rapidamente no entender do presidente Jair Bolsonaro. Ela inclui várias medidas de gatilho de corte e de limite de despesas para a União, estados e municípios, e um desses cortes é exatamente a redução da jornada de trabalho e dos salários dos servidores, se houver necessidade. A terceira medida é que inclui a revisão de fundos constitucionais e infraconstitucionais. Eu vou conversar agora com o senador Luiz Carlos Reins, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, bom dia. Qual a sua opinião em relação a essas medidas? O presidente Bolsonaro, dando sequência no conjunto de medidas necessárias para que o Brasil possa andar, nós já aprovamos aqui na Câmara e também aqui no Senado Federal a reforma da Previdência. Inclusive, deve ser promulgada ainda nesta semana, pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Então, esse é um ponto. Essas outras questões dos fundos, por exemplo, tem 280 bilhões de fundos que precisam ser utilizados para a economia andar. Estão travados esses fundos. Da mesma forma, a questão da própria reforma administrativa, que começa por uma dessas PECs que já está chegando aqui no Senado. E a regra de ouro, que estabelece os limites dos estados e municípios e também da União, também é importante. Afinal, os legisladores, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores podem ajudar na montagem, na elaboração dos orçamentos e não ficar com os tetos fixos, tanto para a saúde, tanto para a educação, enfim, esses valores que teriam mais liberdade de acordo com os gastos de cada região, de cada estado, enfim, para que possam ser administrados pelos legisladores, ajudando o executivo. Portanto, eu vejo que são medidas importantes e vem outros pacotes atrás, que é a própria reforma vamos dizer assim, tributária, são pacotes importantes. Passamos já 10 meses praticamente para poder fechar a reforma da Previdência e essas reformas são urgentes. Alguma coisa ainda pode ser aprovada esse ano e outras vamos trabalhar para que no primeiro semestre do ano que vem nós possamos fechar as questões. O Brasil precisa, um país com mais de 4 trilhões de dívida, um país com mais de 13 milhões de desempregados. Tem que ser feita alguma coisa e a gente vê que os empresários têm acreditado no pacote de medidas, quer dizer, no trabalho que vem sendo realizado pelo governo Bolsonaro, haja visto que a economia começa a dar sinais positivos de crescimento. Você acha então que essas medidas podem resolver a questão dos estados e municípios? Também, se nós temos hoje mais de 3 mil municípios que não fecham as contas, 23 estados também não fecham as contas, inclusive o meu estado tem dificuldades. 23 estados dos estados da União. Então, precisa ser feito alguma coisa e esse encaminhamento está sendo feito pelo governo Bolsonaro para que a Câmara e o Senado possam discutir essas matérias. O senhor acredita, então, que essa PEC emergencial, que o presidente quer ver aprovada mais rapidamente, tem alguma chance dela ser aprovada ainda esse ano aqui? Acredito que sim, que possa ser trabalhado rapidamente, tanto no Senado como também na Câmara. Isso são, vamos dizer assim, são mais rápidos para acontecer do que a reforma tributária, porque eu acho que demora mais. E a reforma tributária também vem. Então,
São medidas importantes que o governo está propondo para que o Executivo faça a sua parte, assim como foi a parte da Previdência. Veio a matéria aqui, a Câmara discutiu, o Senado discutiu e aprovamos o pacote, que se não foi aquilo que o presidente encaminhou, mas foi aquilo possível que os senadores e deputados fizeram. Dessa mesma forma, essa PEC também que está chegando aqui, seguramente vamos fazer todo o empenho para aprová-la. Então, você acha que tem clima favorável para aprovação dessas medidas e resolver a situação nos estados? Tem clima porque a sociedade está nos cobrando isso. A sociedade cobra, a sociedade está enxergando a necessidade dos empregos que o Brasil precisa, a necessidade do desenvolvimento que o Brasil precisa. Não podemos travar o processo produtivo do nosso país. Okay, muito obrigada pela entrevista, senador. Um bom dia para o senhor. Tiago. Isabela, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o senador, se for possível. Seria o seguinte, nós estamos completando 300 dias do governo Bolsonaro. 300 dias o senador é do PP do Rio Grande do Sul, partido, né, dos progressistas, e que faz parte da base do governo, Isabela. Então, gostaria que ele fizesse uma análise aqui no nosso telejornal. Nós vamos também ouvir a oposição, mas agora falando aí pelo bloco aí de apoio ao governo, uma análise desses 300 dias de governo, hoje justamente com essa entrega de novas propostas econômicas. O nosso apresentador, o Tiago, pediu para o senhor fazer uma análise dos 300 dias de governo Bolsonaro, que o senhor é do PP, bloco do governo, e ele pediu para o senhor fazer essa análise, já que está completando esses 300 dias. Que eu vejo várias medidas, a Previdência, por exemplo, eu passei pelo governo Fernando Henrique, eu passei pelo governo Lula, eu passei pelo governo Dilma, ainda como deputado, e pelo governo Michel Temer, né? Então, esses 20 anos que eu passei na Câmara, nós não tivemos um avanço, como já tivemos, especificamente na reforma da Previdência, aprovada já nas duas casas, né, enviado pelo Legislativo. Assim, outras medidas também importantes, como esse pacote que está chegando agora. A reforma trabalhista foi feita ainda no governo Michel Temer. Alguns ajustes estão sendo feitos nesse momento. Então, são questões fundamentais para o desenvolvimento do país. O que eu vejo é um balanço positivo no andamento dessas questões. Como eu tenho trabalhado vários temas, a gente vê que as coisas começam a andar, né? Diferente do que a gente tinha um processo travado em anos diferentes. Para mim, está de bom tamanho o que aconteceu e esse pacote de medidas, 3 que chegam agora e mais 3 que vão chegar, seguramente vai dar o desenvolvimento que o Brasil precisa. Obrigada, senador. Mais alguma pergunta, Tiago? Não, por enquanto seria isso. Já, Isabela, você volta com um membro da oposição para também saber a opinião dele, então. Muito obrigado, até já, Isabela. Tá certo, até já. A CPMI das fake news vai fazer nesta semana 2 audiências para ouvir jornalistas e especialistas no combate às notícias falsas na internet. E o jornalista Alan dos Santos vai ser ouvido pelos deputados e senadores hoje, a partir da 13h, hora de Brasília. O jornalista Alan dos Santos, fundador do site Terça Livre, foi citado pelo deputado Alexandre Frota na última reunião da CPI, como protagonista na criação e divulgação de conteúdos falsos na internet. Ele foi convocado a depor na comissão na terça-feira. O próprio Alan dos Santos, que está convocado até um tempo atrás, não tinha onde cair morto. Hoje está numa mansão aqui em Brasília, com um carro alugado, um tal de um Corolla alugado, um carro de luxo. Anda aqui dentro da Câmara, credenciado, anda ao lado do presidente como se ele fosse um assessor de comunicação. E ele é, sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos, o maior incentivador das fake news. A matéria da revista Cruzoé cita alguns nomes de pessoas que são responsáveis por disseminarem diversas informações classificadas como fake news. Alan Lopes dos Santos, o blog Terça Livre, Luciano Ayan, do blog Ceticismo Político, Paulo Oliveira Inés, do blog Crítica Nacional. Todos eles atuaram, segundo a reportagem, intensamente durante as eleições, disseminando fake news. Na quarta-feira, a CPI pretende ouvir especialistas no combate à desinformação. Foram convidados 4 representantes de plataformas de checagem às fake news. Bom, agora nós vamos voltar às 8h40, vamos voltar a falar sobre a entrega do pacote de medidas econômicas que o governo vai fazer hoje aqui no Congresso Nacional. Vamos conversar então com a Isabela, que está agora com um membro da oposição para avaliar essa ação do governo. Isabela. Então, Tiago, relembrando, são 3 medidas que o presidente Jair Bolsonaro vem entregar aqui daqui a pouco, às 11 horas, na presidência do Senado. E essas medidas são a chamada...
Nós tivemos um problema com a nossa comunicação, já nós vamos tentar restabelecer, mas antes disso, vamos ver outra reportagem importante também na área econômica, porque tramita aqui no Congresso Nacional, no Senado, a chamada PEC paralela da Previdência. E amanhã ela pode ser aprovada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e aí seguir diretamente para o plenário e ser aprovada também em 2 turnos ainda nesta semana. E quem tem mais detalhes sobre isso e sobre outros itens da pauta do Senado é a repórter Érica Christian. Um dos destaques é o projeto que altera o Código Penal no que diz respeito à prescrição. Uma das mudanças prevê a suspensão da contagem do prazo quando o réu puder recorrer a outras instâncias. Também estão na pauta a Semana Nacional de Uso Consciente da Água e a inclusão de quem é monocular, ou seja, só enxerga com um dos olhos, na legislação para a pessoa com deficiência. E se houver um acordo de líderes, poderão ser votadas em 2 turnos, em uma única sessão, a PEC paralela da Previdência e a proposta que torna imprescritível e inafiançável o crime de feminicídio. Semana cheia de atividades aqui no Senado. Agora sim, restabelecemos o contato com a nossa repórter Isabela, que vai prosseguir a sua entrevista. Isabela. Então, Tiago, relembrando, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui às 11 horas na presidência do Senado entregar um pacote de 3 medidas. São 3 propostas de emenda à Constituição. Uma delas é a chamada PEC Mais Brasil, que altera o limite da regra de ouro. A regra de ouro é o limite de endividamento da União e, se ele não for seguido, inclusive o próprio presidente da República pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. Essas medidas todas são medidas relacionadas ao Pacto Federativo, que é a relação da União com estados e municípios. A outra medida é a chamada PEC emergencial, que cria gatilhos para a contenção de gastos de estados e municípios e da União também. Um desses gatilhos é a redução de jornada de trabalho de servidores, claro, com redução de salários. E a terceira medida é a contenção de fundos, é a revisão de fundos constitucionais e infraconstitucionais. Eu vou conversar aqui com o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. Senador, muito bom dia. Qual a sua opinião sobre essas medidas? Bom dia. São medidas que, na sua maioria, com raras exceções, elas se propõem a conter o gasto público e, mais uma vez, de forma regressiva, ou seja, buscando retirar de quem tem menos para poder pagar juros. Por exemplo, nós fizemos uma reforma da Previdência em que todo o argumento era resolver o problema fiscal do país. Agora, no meio e no bojo dessas medidas, o governo propõe fazer desoneração da folha de pagamento. Nós já vimos esse filme acreditando que o setor privado vai investir. O setor privado vai fazer dividendos e não vai fazer os investimentos para alavancar a economia. Aí o governo faz desoneração por um lado e busca cortar salário, jornada de servidores, vai retirar dinheiro da economia. Então, é preciso que a gente fique atento a esse tipo de medidas. Vai pegar os fundos constitucionais, o FUST e outros fundos que teriam uma destinação específica para telecomunicações, para a aviação, fundos que deveriam ser e devem ser fundidos, mas para garantir o investimento em obras públicas, em infraestrutura, investimento na melhoria das nossas cadeias produtivas, para incorporar tecnologia na nossa indústria, para a gente ganhar competitividade e não para fazer saldo para pagar juros de dívida pública. Portanto, o governo mantém a sua orientação de retirar dos mais pobres e garantir o quinhão àqueles que mais têm. Eu não acredito que isso vai gerar crescimento econômico, vai gerar emprego, porque, veja, essa é outra artificialização, você desonerar e esperar que o setor privado faça investimento. A Dilma tentou fazer isso e a gente viu no que deu. Aumentou o déficit fiscal, gerou emprego, é fato, mas na sequência gerou uma ampliação do déficit fiscal. O que ele deveria fazer era pegar esses recursos, o dinheiro do fundo, e investir em infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, em iniciativas que gerem emprego de forma imediata, em grande volume, para a população mais pobre do país, e garantir que o dinheiro circule na economia e não ir para
fundos para pagamento da dívida pública. Em relação ao Pacto Federativo, a gente espera que seja cumprido o acordo que foi feito há 90 dias atrás, 60 dias atrás, da gente pegar o bônus social do pré-sal e sair de 70, que é 30% dos estados e municípios agora, e 70% o inverso, 70 estados e municípios e 30 União. Então a gente tem aí um pacote de medidas que a gente precisa analisar muito bem e é preciso ser propositivo. E é preciso que esse pacote de medidas venha e que esta Casa, o Senado, o Congresso Nacional, possa, de fato, garantir que a representação do povo brasileiro que aqui está possa melhorar, alterar, para que o interesse público prevaleça e o interesse da população mais carente que está desamparada. A sensação que a gente tem por onde passa é a sensação de desamparo, é o desamparo na saúde, é o desamparo na educação, é o desamparo com relação à nossa democracia, às representações que a gente tem. E veja, ele está propondo, inclusive, produzir mais desamparo, que é desvincular receitas de saúde e de educação, se a gente já não tem recurso suficiente para a saúde, recurso suficiente para a educação. Uma mulher para fazer um exame de mamografia tem que enfrentar uma fila que às vezes é incompatível com um prognóstico que possa salvar a vida dela, né? E você vai desvincular recursos, se o dinheiro já falta, imagine desvinculando, o que não vai acontecer, vai reduzir drasticamente o financiamento, porque criaram um sistema de teto de gasto público incompatível com a vida. Ninguém congela um salário por 20 anos. Imagine se em 2019 a gente tivesse recebendo o mesmo que em 1989. Quanto seria o salário mínimo hoje? R$90? R$87? É incompatível com a vida que a gente leva hoje. Portanto, querer que o Estado fique por 20 anos do tamanho que foi em 2016, 2017, é um crime contra a nossa economia, é um crime contra a economia do país. Portanto, o correto seria a gente rever o teto dos gastos para investimentos, infraestrutura, para a saúde, para a educação, para áreas que são áreas que movimentam a economia e que distribuem riqueza. E que a gente pegasse esses recursos dos fundos e colocasse na economia para ativar o crescimento econômico. E quando você cresce a economia, você diminui a distância entre dívida e PIB, que é o que define se o país é saudável ou não. Se a economia cresce, a dívida fica menor em relação ao PIB. Portanto, acho que essas são as medidas que o governo deveria adotar para a gente melhorar o cenário e o ambiente de negócios futuros, com perspectiva e otimismo da economia e de todos os empreendedores. Senador, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que nós fizemos para o senador Reis, e ele falou como o bloco do governo, e eu vou perguntar para o senhor como oposição. Qual a sua avaliação dos 300 dias de governo Bolsonaro? Um governo de muita confusão, de muita contradição, um governo que mostrou claramente que tem uma opção pelos mais ricos, um governo que tem uma opção que se distancia dos mais pobres, que faz economia em cima da população mais carente, dos idosos, dos deficientes, das viúvas e dos viúvos, ou seja, um governo de pouca sensibilidade social, um governo que investiu pouco na saúde, que desinvestiu na educação, que não investiu em infraestrutura, que não investiu em habitação, um governo voltado para assegurar os interesses de uma elite, não de uma elite que pensa, que tem projeto para o Brasil, mas um governo que pensa numa elite financeira, nos bancos. Nós tivemos maior concentração de bancos, maior percentual de lucro dos últimos anos do sistema financeiro do país, um governo que não está preocupado com os mais pobres. Parece até que é um governo que tem algum preconceito estrutural, ou seja, da sua condição relegar a pobreza a um distanciamento e a marginalidade, como se ser pobre no Brasil fosse um crime, fosse algo que marginalizasse os cidadãos e cidadãs por não terem tido a oportunidade de ter uma vida melhor, um emprego melhor e até de ter um emprego, né? Então, o que a gente pode dizer é que é um governo que tem muito preconceito, muito ódio, que produz muita confusão e que privilegiou o sistema financeiro e os mais ricos ao longo deste período.
Muito obrigada, senador, pela entrevista. Bom dia. Tiago, alguma pergunta? Não, já estou satisfeito. Muito obrigado, Isabela. Nada, até já. Até já. A PEC paralela da Previdência foi discutida ontem em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Essa proposta deve ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e complementa a reforma já aprovada pelo Senado. A principal mudança prevista na PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. Mas participantes do debate na Comissão de Direitos Humanos apontaram o que consideram problemas nessa inclusão. Tem alguma coisa errada não? Aí na questão judiciária, na questão jurídica, elas estão sendo rasgadas, não vale nada. Lei orgânica do município não vale nada, estado é porque eu acho que tem uma coisa na lei, na Constituição, que diz que é a lei orgânica do município que tem que tratar isso. São as assembleias que devem tratar isso. Foram 2 anos e meio pesquisando os conflitos previdenciários e também com base num relatório, levantamento de auditoria do Tribunal de Contas da União, que estimou em 4,7 bilhões de reais ano, que são gastos somente para lidar com os processos. A PEC paralela altera pontos da reforma da Previdência, aprovada pelo Senado em outubro e que aguarda promulgação. Mas esse texto principal também foi criticado na audiência pública desta segunda-feira. A nossa conclusão é que o Ministério da Economia apresentou dados falsos à sociedade. A nota informativa fornecida, que baseou toda a discussão no Parlamento, a meu nosso ver, é um vício de origem no processo, porque ela continha dados demonstravelmente falsos acerca das simulações relevantes para o debate. Outros debatedores consideram que haverá injustiça para os servidores públicos aposentados. Uma contribuição previdenciária injusta e despropositada a incidir sobre os vencimentos do servidor público. Ela chegará a cerca de 22%. Ao contrário do que ocorre na iniciativa privada, o servidor público também contribui na inatividade. Que aqui no Senado inclua tudo aquilo que seja para amenizar a vida, seja do servidor, seja do trabalhador da iniciativa privada, tudo aquilo que evite que a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência não seja um retrocesso, que nós não transformemos o Brasil de hoje, no Chile de hoje, porque o Chile de hoje a gente acabou vendo as manifestações lá do Chile, que são as consequências de reformas nesse sentido implementadas há 30 anos atrás. Está marcado para amanhã o leilão dos excedentes da exploração do pré-sal na área da seção onerosa. Ao todo, 14 empresas, entre nacionais e estrangeiras, se habilitaram inicialmente para participar da rodada. A estimativa é de arrecadação de 106 bilhões de reais. A seção onerosa é um regime especial de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. O acordo assinado em 2010 entre a Petrobras e a União permitiu à estatal produzir até 5 bilhões de barris de petróleo, equivalentes a alguns pontos da região do pré-sal, mais especificamente na Bacia de Santos, em troca de ações da empresa. Mas a Petrobras constatou que a quantidade potencial de barris na região é o triplo da cota estipulada pelo governo. E são essas áreas correspondentes a esse excedente que serão levadas a leilão. São 4 campos: Búzios, Atapu, Sépia e Itapu. Na última sexta-feira, o governo e a Petrobras assinaram um termo aditivo ao contrato de cessão onerosa. O documento é uma revisão que permite à estatal participar do mega leilão e receber quase 34 bilhões de reais como compensação pelos investimentos já feitos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o impacto fiscal do leilão vai impulsionar a transformação do Brasil. Essa magnitude do evento, essa importância, esse impacto fiscal, esse impacto quantitativo, traz uma outra dimensão para o jogo, que é o qualitativo. Boa parte da construção do futuro do Brasil está em cima das esperanças desses investimentos bem-sucedidos, primeiro pela Petrobras e agora compartilhando uma fronteira energética em cima de petróleo e gás, que vai transformar o país, a ponto de promover simultaneamente
o que chamamos do choque da energia barata. Nós vamos derrubar o preço do gás natural e vamos reindustrializar o país. No dia 15 de outubro, o Senado aprovou um projeto que determina as regras da divisão por estado e por município dos valores que serão arrecadados. A lei foi sancionada no dia 29 de outubro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o Estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, 2/3 vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Vamos ver agora o que está previsto para as comissões do Senado na manhã desta terça-feira. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 9 horas da manhã, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial reúne-se para debater mudanças propostas para a atualização do Código. Às 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, está na pauta, entre outros, o projeto que modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal para dar mais liberdade ao Poder Executivo. A proposta retira das despesas que limitam empenho e movimentação financeira por parte da União, estados e municípios, aquelas destinadas ao pagamento de obras relacionadas a convênios, contratos de repasse e de termos de parceria. Também às 10 horas da manhã, a reunião na Comissão de Educação. Um dos projetos estabelece condições mínimas para o funcionamento das escolas de educação básica da rede pública. Outra comissão também se reúne às 10 horas da manhã, é a de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Os senadores fazem audiência pública para discutir a regulamentação de criptoativos. Criptoativos são bens, valores, créditos protegidos por criptografia que se valem exclusivamente de registros digitais. 3 meses após ter sido lançado, o programa Futurice passou por consulta pública. Mais de 30 mil pessoas participaram com críticas e sugestões. Depois de ouvir a sociedade, o Ministério da Educação fez alterações na proposta e lançou uma nova versão. O assunto foi discutido ontem na Comissão de Educação do Senado. Os principais eixos da segunda proposta do programa são: pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Para incentivar essas áreas, o programa busca aumentar a relação das universidades com o setor empresarial. Empreendedorismo. Promoção da visão empreendedora por meio de convênios com organizações sociais e fundações de apoio das universidades públicas. Internacionalização. Universidades e institutos federais passariam a promover cursos de idiomas para os professores a partir de parcerias com instituições privadas, além de intercâmbio entre universidades e bolsas para alunos em instituições estrangeiras. Para atingir essas finalidades, o programa propõe a criação de 2 fundos: Fundo Patrimonial do Futurice e Fundo Soberano do Conhecimento. Mas para ter acesso aos fundos, o MEC exige a assinatura de um contrato de desempenho, ponto criticado pelos debatedores. A exigência de cada universidade assina um contrato de desempenho com o MEC fere a autonomia universitária, artigo 207. E a solução apresentada pelos recursos próprios não satisfaz o interesse das instituições, porque a gente quer que os recursos fiquem na instituição, ele vai ficar lá no fundo. E a instituição só vai receber o rendimento. As universidades, elas todas trabalham com planos, não são chamados contratos de gestão, mas são chamados projetos de desenvolvimento institucional, chamados PDIs, que são depositados no MEC, os planos de gestão são depositados e os organismos de controle nos auditam a cada 6 meses para saber se os planos estão acontecendo. Ou seja, não podemos imaginar que é a partir desta nova iniciativa que as universidades passarão a cumprir aquilo que
prometem. Não, nós cumprimos o que prometemos faz muitos anos. A falta de diálogo com as universidades na construção do programa foi questionada. O Futuros tem um viés de concepção, né, que a gente chama em ciência um vício de origem, que ele foi construído sem ouvir as universidades. Eu acho isso muito complicado. Conseguir acertar um projeto para as universidades se ligarem e aderirem, se elas não foram convidadas a participar da concepção desse projeto. A impressão, assim, o sumário que eu posso fazer, antes até de encaminhar as perguntas, é que a nossa preocupação aqui ao debater isso tem sido basicamente com o foco desse programa, que parece ser eminentemente financeiro. Financeiro à frente, mas por trás disso, obviamente, com toda uma vontade e uma intenção de incluir gradualmente a cobrança ou a extinção, genericamente a extinção da educação pública de qualidade, a acessibilidade que temos hoje nas universidades federais e até nas estaduais. 9h01 em Brasília, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Lembramos que às 11h da manhã, horário de Brasília, está marcada a entrega do pacote de medidas econômicas pelo governo federal ao Congresso. Está prevista a vinda do presidente Bolsonaro. A TV Senado vai transmitir. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na nossa programação.